Salve, salve, queridos alunos do Teófilo Rezende! Estamos aqui para mais uma aula e a aula de hoje está caprichadíssima. Nós vamos falar hoje a respeito de mindset. Mas o que é mindset, Fernando? Nós vamos conversar sobre isso. Uma das possíveis traduções do inglês seria mentalidade. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que seria mentalidade? Por que é importante aprender sobre isso? O que será que isso tem a ver com a minha e a sua vida? Então, vamos colocar 3 pontos aqui que vão ser trabalhados durante essa aula. Vamos entender um pouquinho a respeito de mindset, o que é, enfim. Classificação, há 2 tipos de mindset, já vamos falar sobre isso. Como é que você pode se identificar como um tipo ou outro? Vamos conversar. E como é que eu posso me desenvolver nisto? Porque você vai entender que entre os 2 tipos há um que te dá a possibilidade de você se desenvolver, crescer, evoluir. E eu gostaria muito que você buscasse se desenvolver nesta área. O nosso trabalho aqui com vocês é sempre focado em desenvolvimento. Desenvolver a nossa mente, nos desenvolver de uma maneira geral para alcançar os melhores resultados possíveis. Dentro da escola, nos estudos, aprendendo e na vida de uma forma geral. Então, se você entende o que é um mindset, isso tem o poder, entendendo o que é mindset e o que fazer com ele, você vai ter um poder nas suas mãos, que é o poder de transformar fracasso, ou vamos chamar isso de resultados ruins, em dom. Olha que coisa doida. Olha essa frase, eu gosto muito dessa frase. O mindset tem a ver com crenças que determinam comportamentos que nos conduzem a resultados. Então, se essas crenças existem, né? Quais são essas crenças e o que eu devo fazer com elas? Vamos falar sobre isso. Uma das ideias mais importantes que, quando estudamos mindset, você vai entender, é que todos nós nascemos inteligentes. Isso não deixa de ser uma crença. É baseado em estudos que nós fazemos, que pessoas, cientistas, especialistas, há muitos anos estudam sobre como funciona a mente. E aí chegamos a esse entendimento de que todos nascemos inteligentes, porém a nossa inteligência ela deve e pode ser, né? Pode e deve ser desenvolvida. Isso você já sabe. Essa é uma das coisas que eu tenho falado com vocês já há bastante tempo aqui dentro do nosso trabalho na escola. Então, olha só que curioso, tem um especialista chamado Robert Sternberg, que ele diz assim, o principal modo de aquisição de conhecimento especializado não é alguma capacidade prévia e fixa, e sim a dedicação com um determinado objetivo. Nossa, Fernando, não entendi nada. Peraí, vamos lá. Ele diz assim, o modo de você adquirir conhecimento especializado não necessariamente, segundo a visão dele, e eu particularmente acredito muito nisso, não tem a ver com uma capacidade que um ou outro tem. Tem mais a ver com você se dedicar a aprender alguma coisa do que com você ter uma capacidade fixa. Todos nós podemos nos desenvolver e aprender qualquer coisa se assim desejarmos. Então esse é um ponto importante aqui. Então olha só, a opinião que você adota a respeito de si mesmo, presta atenção nisso que isso é muito importante. O que você pensa sobre si mesmo? A opinião que você adota a respeito de si afeta profundamente a maneira como você leva a sua vida. Por isso que a gente vai conversar sobre mindset. Se você perceber que você tem um tipo de mentalidade e que faz você pensar a respeito de si mesmo de uma forma que não te leva aos melhores resultados, eu vou te fazer uma proposta séria aqui, que é a proposta de você mudar a sua mentalidade. Então, quais são então os tipos de mindset que existem, Fernando? 2 tipos. Vamos chamar um aqui de MF e outro de MC. Combinado? O MF quer dizer mindset fixo. Ele fala, o que seria o mindset fixo? Seria alguém acreditar que tem algumas qualidades que são imutáveis. Você sabe o que é imutável? Que não dá para mudar. Então algumas pessoas, por exemplo, acreditam que nasceram com uma capacidade ou algo assim dentro de si voltado para a música. Então, por exemplo, eu tenho qualidade para ser um músico ou cantar ou tocar música. E essa é uma qualidade imutável. Quer dizer, eu sei que eu sou muito bom nisso e da mesma forma que eu entendo que eu sou muito bom nisso, eu posso achar que eu sou muito mal em outra coisa. Tipo,
Alguém que de repente acha que não tem nenhuma capacidade para aprender matemática porque matemática é muito difícil. Pode ser que você tenha o pensamento oposto, mas algumas pessoas pensam assim. Aí você entende, eu não nasci para aprender matemática, eu não nasci para fazer contas, então essa falta de capacidade para mim é uma coisa definitiva, imutável. Então a pessoa que tem um mindset fixo, ela pensa desta forma. Agora a pessoa que tem um mindset de crescimento, que é o MC. Então o segundo tipo é um MC, mindset de crescimento. Ela já tem um pensamento diferente, mais parecido com a frase que eu acabei de falar sobre o Robert Sternberg, que diz assim, o mindset de crescimento ele cultiva qualidades por meio de esforços próprios, esforço próprio. Como assim? Pensa assim, o mesmo exemplo da pessoa que não é muito bom em matemática e acredita que não nasceu para aprender matemática porque ele não tem essa capacidade, isso é imutável. Você pode ter uma outra pessoa que tem muita dificuldade com matemática, tem bastante dificuldade para aprender ou para fazer contas, porém, ela entende dentro da mentalidade, da cabeça dela, que se ela se esforçar o bastante e cada vez mais, com mais esforço, mais tempo e mais dedicação, ela acredita que ela possa melhorar. Quem pensa dessa forma, tem uma mentalidade que nós chamamos de mentalidade de crescimento. Fernando, qual das duas é melhor? Bom, meio que de uma maneira geral a gente já consegue identificar que o ideal, e veja que eu não digo que toda a mentalidade fixa que nós temos é ruim, mas na maior parte das coisas, principalmente as que se tratam a respeito de aprender, o meu principal objetivo com vocês é ensinar vocês a aprender melhor, a ler melhor, a se desenvolver em relação à sua capacidade de aprender. Então, para nós é muito importante trabalhar em cima desta crença que nós chamamos de crença de crescimento, de mentalidade de crescimento. Se eu acredito que eu tenho uma inteligência que pode ser desenvolvida e que com esforço e dedicação eu posso aprender qualquer coisa, eu expando os meus limites. Eu me permito ir o mais longe possível e eu tenho motivação suficiente para sempre buscar aprender cada vez mais. Vamos aproveitar aqui e fazer um comparativo entre a forma, sobre algumas questões, como é que uma pessoa de mindset fixo pensa e como uma pessoa de mindset de crescimento pensa. Então, olha só, a pessoa de mindset fixo, ela vai pensar algo parecido com isso aqui, ó. O que eu sei, eu sei. E é definitivo. Independente de ser bom ou ruim, é o que eu consigo fazer. Ele vai ter um pensamento parecido com esse. Já o cara do mindset de crescimento, ele vai pensar assim, eu consigo aprender coisas novas, não importa o que seja. E eu vou correr os riscos que for preciso. Quer dizer, eu vou me arriscar para tentar aprender, ainda que eu tenha dificuldade, sofra, seja difícil, não importa. Eu vou dar sequência e vou tentar aprender. O cara de mindset fixo, ele quando vai fazer alguma coisa e não consegue avançar, ele fala assim, tá bom do jeito que é. Não tem nada para mudar e não tem muito que eu possa fazer, vai ficar assim mesmo. Principalmente quando a gente fala sobre habilidades, né? Já o cara de mindset fixo, de mindset de crescimento, ele quando ele faz alguma coisa, ele analisa e fala assim, será que não dá para fazer melhor? Quer dizer, o cara do mindset fixo, ele fala, eu fiz assim, tá bom, é o que eu consigo fazer. O cara do mindset de crescimento fala, poxa, eu acho que até pode ter ficado bom, mas será que eu não posso fazer melhor? O que eu poderia melhorar nisso que eu fiz? Quer dizer, fez um trabalho de escola, uma tarefa, alguma coisa, dá para melhorar? O cara do mindset de crescimento vai estar sempre pensando dessa forma. O cara de mindset fixo, ele vai falar assim, isso aqui é perda de tempo. Não tem nada para melhorar aqui. O cara do mindset fixo, ele quando passa por alguma dificuldade, ele pensa assim, poxa, isso aqui eu posso tirar uma lição disso. Isso pode ser uma experiência que eu vou ver que vai me ajudar no futuro. E não importa se é difícil. Não importa. Mesmo que seja difícil, tem algo aqui que eu posso desenvolver. Cara de mindset fixo, ele muitas vezes ele desiste fácil. Vamos dizer assim, ele desiste.
Se ele vê que alguma coisa ele não vai conseguir, ele não se esforça para conseguir, porque ele sabe que a limitação, na cabeça dele, a limitação dele é aquilo ali. Ele não consegue. Ele até pode dizer, de repente, que não é muito inteligente para fazer aquilo, porque ele pode se achar muito inteligente para uma outra área, mas para algo que ele julgue difícil, ele vai falar, é melhor desistir porque eu não sirvo para isso. Né? Já o cara do mindset de crescimento, quando ele tenta fazer alguma coisa e não consegue, ele fica buscando novas estratégias. O que será que eu posso fazer e que pode me ajudar a conseguir o resultado? E ele não se preocupa muito se ele vai cometer algum erro, porque ele sabe que os erros que ele cometer vão ajudar ele a aprender. Olha só que interessante, os erros são importantes porque te ajudam a aprender. Já quando o cara do mindset fixo ele está fazendo alguma coisa e não está conseguindo resultado, ele tem a tendência de inventar desculpa. Ah, esse trabalho é chato, por isso que eu não estou fazendo, por isso que não está dando resultado. Ele fica arrumando desculpa para fracassar, né, para o fracasso dele ou para não conquista. Né? Ele prefere não se esforçar e dizer que aquilo é chato e que ninguém gosta mesmo. Ele até generaliza. Já o cara que tem o mindset de crescimento, ele fala assim, olha, eu reconheço que eu tenho essas fraquezas ou que eu tenho essas limitações, eu reconheço que eu não sou muito bom de matemática, mas eu sei que com esforço eu posso consertar isso. Olha que bacana. Já o cara do mindset de crescimento, o mindset fixo, quando ele vê alguém tendo resultado, ele fala assim, é fácil para ela nasceu com um dom, ele nasceu já esperto para essa área, ele entende que da mesma forma que ele pensa que é assim para ele olha para outra pessoa e pensa que é assim para outra pessoa também, ponto. Agora, o cara do mindset de crescimento, ele fica maravilhado quando ele vê uma outra pessoa ter um resultado que ele não conseguiu ter. E ele não fica chateado com isso, pelo contrário, ele fica observando essa pessoa para ver o que ele pode aprender com ela que ele possa aplicar para ter um resultado parecido, similar ou até melhor. Então, analisando isso, a gente já começa a perceber, assim, diante desta observação de pensamentos, eu tenho certeza que você já deve estar aí pensando, olha, eu sou mais esse ou mais aquele. Eu confesso que tem áreas que eu ainda sou mais, ainda eu tenho essa mentalidade fixa para algumas coisas. Mas eu, na minha vida, de uma maneira geral, eu tenho adotado muito a mentalidade de crescimento, porque eu vejo o quanto que isso pode me levar mais além da onde eu já cheguei. Quer dizer, até onde eu cheguei, de repente alguém poderia dizer, é o meu limite. Mas eu sei que eu posso ir muito mais longe, que eu posso aprender muito mais. Então eu procuro adotar essa mentalidade de crescimento. Agora, a novidade aqui, a boa notícia para você, que eu quero deixar como mensagem neste final de aula é, não importa se você se identificou mais com o mindset fixo ou de crescimento. O que importa é que você tem o poder, você tem a capacidade, você é capaz de fazer a escolha por um ou por outro e desenvolver ou mudar ou transformar a sua mentalidade em uma nova mentalidade. Você é capaz de mudar o seu mindset. Você pode adotar a partir de hoje um posicionamento para buscar crescer a partir do esforço e da dedicação sempre. E este vai ser o meu desafio na aula de hoje. Que você se desenvolva, que você se esforce, que você busque a evolução, que em áreas que você tem se sentido limitado, observe, provavelmente se você acha que é incapaz de fazer alguma coisa é porque nesta área ou para essa matéria você está tendo uma mentalidade fixa. E eu quero que você comece a trabalhar na sua mente a forma de desenvolver o seu pensamento para... E olha, busque. Se você buscar na internet história de pessoas que evoluíram, há histórias incríveis. Eu quero encerrar essa aula falando sobre uma... Provavelmente você já ouviu falar de Michael Jordan. Olha só, o Michael Jordan é uma pessoa que na maior parte daquilo que ele fez, ele é considerado um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. E ele, aí alguém pode olhar para ele e falar assim, não, mas ele nasceu com o dom. Não, mas ele já nasceu, né, na barriga da mãe dele, ele já estava lá treinando, fazendo assim, ó, batendo bola já, querendo acertar a cesta. Ele nasceu com esse dom. Mas aí você vê, ele mesmo contando um pouco da história dele, tem um texto que se fala a respeito dele, que ele disse a respeito de si mesmo, que diz assim, eu já errei mais de 9.000 cestas e perdi
quase 300 jogos. Em 26 diferentes finais de partida, imagina, finalzinho do jogo de basquete, ele ficou responsável, o cara passou a bola para ele, porque era para ele, ele como era o melhor jogador do time, e passou a responsabilidade para ele fazer o último lance do jogo para ganhar o jogo. E ele falhou. Então ele disse que em 26 finais de jogos que ele podia ter feito a diferença, ele arremessou e errou e o time dele perdeu. Ele fala assim, eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos na minha vida. E aí ele diz assim, é exatamente por isso que eu sou um sucesso. Por quê? Porque com cada dificuldade que ele enfrentou ao longo da vida, em cada situação em que ele perdeu um jogo, em cada uma dessas situações, ele percebeu o quanto que ele podia evoluir, o quanto ele devia treinar mais, o que ele devia buscar aprender mais, e isso fez dele o que ele é hoje. Hoje ele não joga mais basquete, mas fez dele um dos maiores, se não o maior jogador de basquete, o melhor jogador de basquete de todos os tempos. Pense nisso, identifique-se se você tem mais mentalidade fixa ou mindset de crescimento e comece a partir de hoje a mudar o seu pensamento. Encerramos a nossa aula de hoje e eu quero te falar, você tem que ir lá para a nossa Google Classroom e fazer as atividades que nós estamos propondo ali para nossas propostas. A nossa proposta de atividade é sempre para ajudar você a fixar aquilo que a gente está ensinando e também desenvolver a sua mentalidade. Então, bora lá, vamos fazer a atividade. Um beijo para vocês, Deus abençoe e até a próxima semana.